Graça e paz, amadas. Meu nome é Raquel, sou da Igreja Batista do Calvário de Santo André e eu quero contar para vocês aí também a minha entrada para o Ministério Desperta Débora. E quero também dizer que fiquei muito feliz de conhecer um pouquinho mais de vocês e é isso aí que o Senhor quer e espera de nós. Bem, há um capítulo da Bíblia que me marca muito, que é Isaías 6, que é o chamado de Isaías. E ele começa dizendo assim que no ano que morreu o rei Uzias, o Senhor abriu a visão dele e ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e os serafins proclamavam, cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E então Isaías, ele diz: ai de mim que vi o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E então, nesse momento, um dos serafins pega lá uma brasa, toca nos lábios dele e purifica os lábios dele, perdoa os pecados dele. E então ele ouve a voz, né, do Senhor dizer: a quem enviarei? E ele diz de pronto: eis-me aqui, envia-me a mim. Bem, porque eu digo que marcou, porque no ano que morreu meu pai, foi o ano que o Senhor começou a abrir a minha visão espiritual novamente. E houve um dia em que eu sozinha na minha sala, morava numa chácara, o Senhor me chamou de volta e naquela noite, naquela madrugada, Ele começou a me fazer lembrar de tudo que Ele havia me falado lá na adolescência. E esse era um período pós-apostasia da minha vida. E eu ali comecei a lembrar de tudo aquilo, meu coração começou a queimar por todas as promessas que o Senhor havia feito, e eram promessas de chamado naquilo que Ele iria me encaminhar. Nessa época, meu esposo não era convertido ainda. E eu me lembro que eu fui até o pastor e disse para ele assim: olha, por favor, não me coloque em nenhuma liderança, porque é tão difícil quando o esposo não é convertido, fica bem difícil. E uma semana depois de eu ter essa conversa com ele, ele nos chamou na sala dele, eu, a Diná e mais uma irmã, e nos convidou para estar no Ministério Desperta Débora. Eu confesso que naquela hora, lá no gabinete dele, me passou pela cabeça qual foi a parte que ele não entendeu, que eu disse para ele: não me chame para a liderança. Mas antes que eu dissesse qualquer coisa, o Senhor me lembrou daquela noite, eu de joelhos, chorando e dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero mais de ti, Senhor, eu estou aqui, Pai, eu quero atender o seu reino. E claro, eu dei um sorriso e disse que sim, que eu aceitaria. E aceitei mesmo julgando não ter nada a ver, porque não sabia qual era a proposta do ministério, não conhecia, mas eu não tinha filhos, não tivemos filhos, engravidei logo no início, tive uma perda, mas não tivemos filhos. Enfim, eu aceitei e nós estamos nessa jornada aí há quase 8 anos, e o Senhor foi tratando o meu coração, foi me fazendo entender por que Ele havia me chamado, e hoje eu sou agraciada aí com vidas de filhos sendo restaurados, filhos espirituais. E tem um detalhe importante que eu acho que eu tenho certeza que passa por um lugar extremamente importante para Deus, que foi a minha obediência, porque um mês depois de eu ter aceitado, 1 ou 2 meses, eu não me recordo ao certo, mas foi muito breve, o meu esposo acabou se rendendo ao Senhor, e hoje nós podemos servir ao Senhor juntos. E eu acho lindo isso, porque Deus muitas vezes nos dá provas, né? E nós precisamos responder prontamente em obediência: Senhor, eis-me aqui. E de fato ir, porque às vezes nós dizemos, mas os nossos temores acabam tentando fazer com que a gente não responda fisicamente e com responsabilidade e se entregue àquilo que o Senhor tem feito. Não deixe, então, nunca
Outra coisa que o Senhor tem nesse tempo trabalhado na minha vida, além de me ensinado tanto, Ele tem resgatado alguns dons, algumas habilidades, né? Ele tem falado comigo quanto é importante. Por isso que muitas vezes vocês veem aí eu tocando, porque eu estou tentando, sabe? Resgatar aquilo que na adolescência eu comecei a fazer e interrompi aquilo por desobediência. E eu entendo que algumas coisas são habilidades que nós vamos tendo que treinar. O dom ele flui naturalmente, ele pode ser melhorado, mas habilidades você precisa treinar. E que o Senhor use-nos grandiosamente. Eu tenho o privilégio hoje de estar ao lado da Lia, uma mulher assim que tem me abençoado muito, que o Senhor trouxe. Eu tenho certeza que foi resposta de oração. Graças a Aline, né, a Diva, que foram movidas em um desses anos, que eu não me recordo se foi 2016 ou 2017, que nós nos encontramos e temos caminhado em nos conhecer e o Senhor tem sido tremendo com aquilo que Ele tem feito. Eu orei e falei, Senhor, eu quero conhecer mulheres que realmente estão dispostas a se entregar a Ti, Pai. Parceiras, ó Deus, eu quero aprender com elas. E eu me alegro muito por ter conhecido essas mulheres, vocês mulheres, que são mulheres de Deus, que nos têm abençoado com seus testemunhos. E nós queremos ouvir esses testemunhos, que foi uma direção do Senhor, para que nós contássemos aqui aquilo que Ele tem feito, orando em uma das madrugadas. O Senhor trouxe aos nossos corações, né? Testificou no meu e da Lia, para que a gente fizesse essa proposta para vocês, para a gente contar aquilo que Ele já fez. E eu tenho certeza que isso é para que nós venhamos trazer a memória e sejamos edificadas neste tempo, fortalecidas. E você pode ter certeza que o seu testemunho nos fortalece. Assim como ouvi e fiquei muito feliz. Não respondi aí no grupo, mas eu fui no privado e respondi para cada uma, porque eu não queria interromper esse processo que está acontecendo aí. Lia deu o testemunho dela. Em breve eu vou dar um dos testemunhos para vocês, mas nós esperamos o seu testemunho também. Deus abençoe a tua vida. Obrigado por ouvir.